de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos prosperidade divina entrando no teu caminho, entrando na tua empresa, entrando na tua família, entrando na tua vida espiritual. O Senhor te abençoando em todas as coisas, você sendo bem-sucedido em todas as coisas. E o novo de Deus nascendo na tua vida. Quero declarar que grandes e poderosas coisas começarão na tua vida a partir do dia de hoje, no nome de Jesus. Quero liberar uma palavra também sobre toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor, da mesma maneira que abriu o ventre de Ana, o Senhor venha abrir o ventre dessa mulher e ela venha ter um milagre em seus braços. Também oro, Pai, por todo marido, pai, que precisa de um milagre especial para o sustento da sua casa, para a responsabilidade que ele tem. Eu te peço, Pai, dá uma saída sobrenatural para essa pessoa que está numa dificuldade, que está numa situação difícil, que está atravessando um momento delicado, que o Senhor dê uma ideia, que o Senhor coloque algo no caminho dessa pessoa e dê livramento. No nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e também oramos para que haja salvação nesse lar, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e que no dia de hoje sejamos guiados pelo Espírito Santo. Consagramos esse dia ao Senhor e pedimos sabedoria, pedimos favor e pedimos a condução do amado e doce Espírito Santo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética que vai te abençoar. Uma palavra profética que vai, com certeza, ser um divisor de águas na tua vida e na tua família. Eu sei que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração é um problema para muitas pessoas. Tem gente que não consegue se contentar com nada. Você sabe o que mais leva pessoas que são bem-sucedidas financeiramente a um estresse, a uma depressão, a uma tristeza e amargura de alma? É a falta de contentamento. É a falta de um princípio espiritual na sua vida. Na verdade, esse princípio espiritual que falta, ele é fundamental para a pessoa viver bem, viver tranquila e viver satisfeita. Sabe, eu tenho um amigo que é médico, ele é muito conhecido no Brasil, e ele fala uma coisa interessante, que enquanto você está comendo, sabe, você está se alimentando, almoçando, jantando, demora vários minutos para você ficar saciado. Mas o que a maioria das pessoas fazem é comer desenfreadamente, pensando que tudo aquilo é fome, quando na verdade precisa de bem menos para que o seu estômago se sinta satisfeito. Na verdade, se você parar pela metade do que você está acostumado, daqui a alguns minutos você não vai sentir mais fome. Mas a gente come tão acelerado e acaba comendo além da conta, e esse depois acaba sendo o nosso prejuízo. Bem, eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Aprender a se contentar vai fazer bem, não só para a sua saúde física, mas para a sua saúde emocional. Aprender a se alegrar com aquilo que tem. Entenda, eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui ministrando ao teu coração para você ser uma pessoa preguiçosa, para você ser uma pessoa acomodada, não. Você tem que trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar e quero, até o meu último dia de vida, se Deus permitir, eu quero estar trabalhando. No entanto, eu não quero
sabe, viver descontente com a vida que tenho. Eu não quero viver me comparando com a vida dos outros, porque esse é o problema das pessoas hoje. Elas se comparam. E você vê muita crítica, você vê muito comentário, que muitas vezes são comentários ruins, comentários negativos a respeito de algo, a respeito de alguém, que por trás daquilo é um grau comparativo, é a pessoa se comparando. Ou seja, nós trocamos a verdadeira, eu posso dizer, humildade pelo grau comparativo. E isso nos torna muitas vezes limitados, porque não vivemos o que Deus tem para nós. Agora, você viver sempre atrás de dinheiro, sempre atrás de conquistas materiais, sempre se comparando e correndo para ter o que o outro tem, pensando assim, não, se ele pode, eu também posso. Se ele consegue, eu também consigo. Claro que você consegue. O que você não pode é viver infeliz. Porque há pessoas que o dia delas acaba quando elas veem um outro melhor do que elas. Tem pessoas que não conseguem ter alegria na sua vida, porque elas não conseguem se alegrar com a mesa que elas têm posta diante delas. Elas têm que estar olhando pela janela a mesa posta do vizinho, como se a vida do vizinho fosse melhor do que a sua vida. É por isso que essa lei, ela é fundamental para toda pessoa que quer viver uma vida tranquila. Se contente com aquilo que Deus tem para você. Se contente com aquilo que Deus tem para você. Não viva se comparando, não viva, sabe, para ficar olhando a vida do outro. Se contente com aquilo que Deus tem para a sua vida. E com isso, eu volto a dizer, eu não estou dizendo para você abandonar os teus sonhos, não estou dizendo para você não correr, eu não estou dizendo para você não avançar, eu só estou dizendo que você tem que ser feliz com aquilo que você já conquistou, com aquilo que Deus já te deu. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A Bíblia nos ensina a viver contentes sem importar as circunstâncias. Então eu posso estar numa maré muito boa, como posso não estar numa maré tão boa, que eu vou viver contente, porque eu sei, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Pode não ser o que você gostaria. Você poderia estar pensando, sabe, em coisas muito, muito, muito maiores. Você poderia estar pensando, puxa, mas eu poderia estar vivendo tal coisa, e não está vivendo. Talvez a sua vida deu uma parada, uma estagnada, e por isso você está descontente. Eu vou dizer uma coisa para você. Independente do momento que você estiver vivendo, você vai ter que aprender a viver contente. Porque isso é gratidão a Deus. Isso é desfrutar da jornada. Isso é viver o propósito. Porque durante a nossa vida nós vamos ter não só momentos de alta, mas vamos ter momentos, sabe, de linha reta e momentos de baixa. E você vai ter que aprender a administrar isso com a ajuda do Espírito Santo. Tem gente que nunca está contente com o carro que tem, com a casa que tem, com a família que tem, com a empresa que tem, com o que está realizando. Vive sempre infeliz. É por isso que algumas pessoas chutam o balde, podemos dizer, porque elas não conseguem ver contentamento na sua vida. E muitos casos, onde pessoas acabam cometendo erros gravíssimos, é porque elas não se contentaram com aquilo que elas tinham. Não se contentaram com aquilo que elas tinham. Não se contentaram com o cônjuge que tinham. Não se contentaram com a família que tinham. Não se contentaram com o conforto que tinham. Entenda, a Bíblia diz em Hebreus 13:5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. A Bíblia não está dizendo para você não prosperar, a Bíblia não está dizendo para você não enriquecer, a Bíblia só está dizendo para você que a tua vida assim, tem que ser isenta de ganância. O que é a ganância? É aquela pessoa que quer mais, você tem que querer mais, mas com contentamento. Porque na busca
Na busca por mais, as pessoas comprometem princípios, as pessoas mentem. Na busca por mais, as pessoas acabam tendo atitudes desenfreadas e acabam pecando contra Deus. Então, é como eu disse, você querer mais é uma coisa. Agora, querer mais sem contentamento é outra coisa muito diferente. Porque vai levar você a ser uma draga, um consumidor, sabe? E isso passando por cima de tudo. Uma vida de extremo consumismo, ela é perigosa. É a pessoa que, para se sentir bem, ela tem que comprar, ela tem que adquirir, ela tem que estar conquistando, ela tem que estar vencendo. Mas vem cá, você já parou para pensar que essas coisas não vão produzir nada na sua vida? Você pode comprar o melhor perfume, o melhor relógio, o melhor carro, você pode ter muitos bens. Entenda, não é tudo isso que vai fazer você feliz. Entenda, eu estou dizendo que você pode ter isso e muito mais. Eu não estou dizendo que Deus tem um problema com o dinheiro. Não, Deus não tem um problema com o dinheiro. Deus tem um problema quando o homem não consegue se contentar. Sabe por quê? Porque um homem que não é contente, uma mulher que não é contente, uma família que não é contente, está sempre inquieta. E se essa é a sua realidade, alguns ponteiros têm que serem ajustados. Não temos de ficar irritados com nada, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, porque o Senhor cuida de nós. Em Filipenses 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu tenho até vergonha. E sabe por quê? Porque Paulo estava numa prisão, estava na verdade como se fosse um calabouço de uma prisão, com seus pés, suas mãos acorrentadas, um lugar sujo, com pouca luz, com outros presos que tinham realmente cometido crime, realmente cometido verdadeiras atrocidades. E ele estava lá dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos o Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu estaria alegre como Paulo, preso? Será que eu estaria contente por estar naquela situação? Será que eu não estaria reclamando? Por que as pessoas reclamam? Porque não estão contentes. E tem gente que tem tudo. Tem uma cama quentinha, tem um teto sobre a sua cabeça, tem recursos também, mas está sempre descontente. Sempre nada está bom. Escreve aqui nos comentários dessa oração: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Sabe o que eu escreveria para minha família se eu estivesse preso? Talvez eu diria: Ariane, as coisas não estão bem, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar, está tudo tão difícil, meu bem. Eu diria para os meus filhos: papai ama vocês, mas Deus está me fazendo sofrer. Eu não sei, sabe, eu não sei o que passaria, talvez, na minha cabeça naquele momento, mas o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração sobre a lei do contentamento, aprender a me contentar. E o apóstolo Paulo aprendeu isso, ele aprendeu a viver contente apesar da circunstância. Claro que isso não faz de você uma pessoa acomodada, mas isso faz de você uma pessoa que desfruta. A maioria dos jovens hoje, eles estão numa corrida para ganhar mais, pensando no futuro, pensando no amanhã, e deve ser assim.
mas com contentamento. Quando você chegar na sua casa, você tem que verdadeiramente descansar. Você tem que verdadeiramente desfrutar da sua família, desfrutar da vida que Deus tem lhe dado. Os primeiros anos da vida do meu filho, eu perdi. Eu estava presente, mas ao mesmo tempo não estava. Por quê? Porque eu estava sempre em alta velocidade, cuidando mais dos outros do que cuidando de mim. Cuidando mais dos outros do que cuidando realmente daquilo que Deus quer que eu cuide, que é do que Ele me deu. Eu aprendi que a primeira igreja de um homem é a sua família, aonde ele tem que pastorear a sua esposa e pastorear os seus filhos. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro, não adianta eu estar aqui pregando para multidões, em programas de televisão, uma influência gigantesca, com vários livros espalhados pelo mundo, e perder a minha família. Preciso estar contente com aquilo que Deus tem me dado. Descobri que o segredo de estar contente é pedir a Deus o que queremos, sabendo que, se for certo, Ele fará acontecer na hora certa. E se não for certo, Ele fará alguma coisa muito melhor do que aquilo que eu pedi. Por isso é importante aprender a confiar em Deus completamente, se eu quero desfrutar a minha vida em paz e tranquilidade. Aprenda a descansar em Deus, se alegre, pare de murmurar, pare de ser essa pessoa ranzinza, pare de ser essa pessoa ansiosa, pare de ser essa pessoa preocupada, porque o que Deus tem para a tua vida sempre será melhor. Então você está chorando, como diz o gaúcho, as pitanga por um negócio que não deu certo, quando na verdade você deveria agradecer a Deus porque um livramento houve, ou uma porta melhor tem para você. Você não se contenta, você não sabe ainda aceitar a vontade de Deus. Sabe, quando eu penso nisso, quando me dá uma ânsia por um negócio que não dá certo, eu fico chateado em primeiro momento. Só que agora eu tenho exercitado outra coisa, eu tenho exercitado a lei do contentamento. Senhor, sou grato a Ti, porque se não abriu a porta, se não aconteceu, é porque Tu estás no controle. Eu sei, Tu sempre acerta, eu sempre erro. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Talvez eu esteja falando com alguém e o Espírito Santo está falando com uma pessoa que talvez tenha dito a Deus aí que se Deus não fizesse um milagre, ia abandonar a fé, ia largar tudo, ia desaparecer, que Deus não ia ver mais ele. Ei, calma, cidadão. Deus está falando contigo. Acredite, Deus tem o melhor para a sua vida. Desfrute da jornada. Aprenda a comer tranquilo. Aprenda a viver tranquilo. Aprenda a confiar em Deus, certo? E se contente com aquilo que Deus tem te dado. Mas Deus poderia dar um pouquinho mais para mim. E Ele vai dar, se você o buscar a partir de hoje, em todas as decisões da sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, escreve aí mais uma vez, alegrai-vos. Alegrai-vos, foi o que o apóstolo Paulo disse várias vezes na carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E eu sempre pensei, como é que um homem conseguiu se contentar estando na prisão? E entenda, contentamento não significa estar acomodado. Contentamento significa desfrutar. Aprenda a desfrutar da jornada. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir a você que você seja uma bênção agora e compartilhe essa palavra com 7 pessoas. Amém? Compartilhe essa palavra com 7 pessoas. 7 pessoas que você nunca compartilhou oração. 7 pessoas que você nunca mandou oração para elas. Porque a prosperidade de Deus já está tocando aí na tua vida, eu tenho certeza. Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês, o testemunho da Viviane, e ela escreveu assim, graça e paz. Eu estou aqui para testemunhar a cura de um câncer na cabeça da Marcela. Fizemos a campanha e em uma manhã o Senhor disse que Deus estava curando uma mulher com câncer na cabeça.
Eu tomei posse dessa bênção e, para a glória de Deus, ela foi curada. Muitas vidas são transformadas através da palavra. Que Deus abençoe sempre a sua vida e toda a sua família. Glória a Jesus, Marcela. Jesus Cristo cura. Eu sei que Ele cura. Amém? Mais um milagre de cura de câncer aqui nas orações. Você que está passando por um problema, coloca aqui nos comentários sua necessidade, que eu vou estar orando por você. Amém? E você que ainda não conhece meus livros, adquira hoje, vá no meu site www.viniciusiracete.com.br e adquira esse devocional. Uma palavra para cada dia do teu ano. E nesse devocional tem muita palavra profética e orações que você pode fazer. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco melhor os sonhos que você tem tido. E esse aqui é o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Todos esses livros você pode adquirir no nosso site. Também eu quero dar um recado aos nossos alunos da academia. Segunda-feira eu tenho uma notícia mega importante para todos vocês, que vai ser de alegria para todos. E para você que não é meu aluno ainda da academia, era melhor você se tornar. Porque segunda eu vou anunciar na oração das 6 horas da manhã algo exclusivo que nós vamos liberar na academia aqui no Global ainda esse mês. Segunda-feira eu vou fazer esse anúncio, tá bom? E domingo agora vamos ter Santa Ceia. Às 9 horas da manhã. Vou transmitir o culto direto do meu canal. E eu tenho uma palavra sobre a adoração e o alabastro. Gostaria que você não perdesse essa palavra. Deus vai falar muito contigo. Amém? Se você quiser estar presencial, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou estar ministrando. E se você não puder estar no presencial, esteja no online junto conosco. Diz assim o Salmos 91. Espero que você já tenha compartilhado, já tenha colocado seus pedidos de oração aí nos comentários, certo? E enquanto eu estava ministrando, Deus me mostrou o rosto de uma mulher que está todo marcado por uma alergia ou por um outro problema. Acalma teu coração. Jesus Cristo já está operando na sua vida. Amém? Jesus Cristo já está operando na tua vida. E eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Laísa, que está aí me ouvindo. E Deus manda dizer a você, Laísa, que grandes coisas o Senhor tem preparado para ti e para toda a tua casa. Eu vi o Senhor te entregando uma chave, um acesso, que vai ser muito importante no teu futuro, em nome de Jesus. O Senhor também me falou de um homem que tem sofrido vários atrapalhos no seu estabelecimento. As coisas estão estranhas. São animais que estão morrendo, problemas financeiros. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está quebrando hoje uma amarra espiritual aí na tua vida, para que essas coisas parem de acontecer. Mas você vai se voltar para Deus. Amém? Você vai se voltar para Deus e Ele vai reverter tudo isso que tem sido lançado contra você. Porque, na verdade, isso é uma obra maligna contra a tua vida, certo? E contra a tua casa. Então é tempo de você buscar a Deus. É tempo de você buscar a Deus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração? E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve no canal. Só vai fazer bem para você. Amém? Só vai fazer bem para você. Permita-me orar pela tua vida, permita-me te abençoar, no nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Nós nos rendemos à vontade de Deus aqui nessa oração. E queremos, assim como o apóstolo Paulo, Pai, nós queremos nos alegrar, independente da circunstância. Queremos desfrutar da nossa família, desfrutar da viagem, desfrutar do nosso dia, desfrutar até do lugar que nós trabalhamos. Queremos viver uma vida contentes, queremos viver uma vida alegres, não queremos viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida, Senhor, sempre com os nervos à flor da pele. Não. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa agora e tira a ansiedade do coração, tira a preocupação, tira o peso, a opressão que esse mundo tem colocado, a aceleração que não vem do Senhor. O que não vem do Senhor, tira. O que não vem do Senhor, arranca, Pai. O que leva essa pessoa, Pai, a viver sempre mal, viver de maneira negativa, ser uma pessoa murmuradora. Meu Deus, que o Espírito Santo a convença de que o Senhor é bom, de que sua benignidade dura para sempre, que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que ela não precisa forçar as portas, ela não precisa forçar, porque o Senhor a abençoará se ela te ouvir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti e oramos agora para que a prosperidade divina entre no caminho dessa pessoa. A prosperidade divina entre na sua casa, entre na sua família e que mudanças aconteçam, que toda obra do diabo caia por terra, que toda a opressão das trevas seja desfeita. Eu cancelo agora toda obra maldita, toda obra de maldade, toda invocação envolvendo o nome dessa pessoa, toda ação de demônios contra a vida dessa pessoa. Eu me levanto contra isso e na autoridade do nome de Jesus Cristo eu dou uma ordem: mal, retira-te agora do caminho dessa pessoa. Todo atrapalho, toda doença, todo mal que tem atacado, todo espírito de confusão e de opressão, sai do caminho dele, sai do caminho dela. E que essa pessoa receba a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração. Que essa pessoa receba essa paz no nome de Jesus. E que os doentes sejam curados agora, todos, fisicamente e emocionalmente. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, consagro a Ti cada pedido de oração e peço a Tua bênção, Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado e você vai abençoar 7 pessoas se ainda não o fez. Compartilhe essa oração com 7 pessoas agora e que Deus te abençoe. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa vida. Nos guarde, Senhor, nos livre, nos proteja do mal, das ciladas do mal, da maldade aqui desse mundo. E nós oramos profetizando a prosperidade entrando no nosso lar, a bênção, a suficiência, o Deus da provisão que nos torna bem-sucedidos em nossa família, bem-sucedidos em nosso trabalho, bem-sucedido em nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida.
nós pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje Deus me dirigiu a uma palavra, eu quero ser fiel a essa palavra. Quando eu acordo pela manhã e acordo com uma palavra de Deus, eu sei que o Senhor quer falar através daquela palavra. E aconteceu comigo essa manhã, quando eu despertei com essa palavra bem viva dentro de mim. E eu sei que o Senhor tem alguma informação para a tua vida aqui nessa palavra. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai falar algo com você. Existe algo espiritual que vai ser comunicado aqui nessa palavra. E você que está aí me ouvindo, que entrou agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você e para sua família estar aqui orando conosco e engajado nos propósitos que nós temos apresentado diante do Senhor. Inclusive hoje, no final dessa oração, eu tenho um desafio para cada pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Um grande desafio, algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu estarei falando sobre esse desafio hoje e talvez nos próximos dias também. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa é uma palavra profética, amém? Mas antes eu quero dar o testemunho da Célia, que mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz. O Senhor liberou uma palavra de cura para uma dor embaixo da costela direita. E eu sofria com essa dor há muitos anos. Assim que o Senhor declarou essa palavra, eu tomei posse da cura. E desde então, eu não sinto mais dores. Deus seja louvado, que Ele abençoe a sua vida e seu ministério. E a Ana mandou o seguinte testemunho: graça e paz. Eu fiz o propósito pelos meus filhos. Meu filho mais velho é autista e não aceitava o irmão caçula por perto. A primeira vez foram 40 dias, desta vez já eram 6 meses. E eu comecei firme neste propósito desde o dia 1º de janeiro. E hoje a paz entrou dentro da nossa casa. Eu não desisti e sigo em todos os propósitos com você. Toda a honra e glória ao nosso Senhor. Muitas bênçãos para ti, tua família e toda a tua equipe. Que bênção, Ana. Fico feliz da paz ter entrado. E exatamente, tem lares onde a briga, a discórdia, o conflito, a confusão é uma coisa comum. No entanto, nós não devemos aceitar. Nosso lar deve ser um lar de paz, mesmo que haja desafios dentro da nossa casa, mesmo que haja problemas, nós devemos buscar o milagre de Deus para dentro do nosso lar, a prosperidade, né? Como eu tenho dito, a prosperidade, ela não é financeira só. A prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E uma família abençoada, isso é riqueza de Deus, isso é uma bênção de Deus. A palavra que Deus me deu está em Atos capítulo 28, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem algo para você. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. O navio que Paulo estava acabou naufragando. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, fizeram uma grande fogueira. Paulo estava recolhendo alguns pedaços de lenha. E a Bíblia diz que uma víbora saiu
aquela lenha, aquele fogo que eles tinham acendido e picou a mão de Paulo. E ele simplesmente sacudiu a mão na fogueira e não houve dano nenhum. Pensaram que ele era um deus, porque havia escapado de um naufrágio e agora escapou de uma víbora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito de que você chegue num lugar, porque Paulo estava indo até o seu propósito, Deus o guardou, o protegeu, o livrou. E as pessoas que estavam ali pensaram que ele era um Deus por fazer isso, mas ele era um homem, só que um homem cheio de fé. E um homem que estava indo rumo a um propósito, rumo a uma direção que Deus havia dado a ele. Porque mesmo podendo sair daquela rota, ele estava para ser julgado, ele decidiu permanecer naquela rota porque ele entendeu que existia um propósito do Senhor. Quando você está no propósito do Senhor na sua vida, quando você está no propósito do Senhor, você é guardado, você é livre do mal. O Senhor te dá grandes e poderosos livramentos de coisas que você nem imagina. É por isso que nós devemos confiar no propósito de Deus. Tudo na nossa vida deve estar ligado a um propósito. Porque se não estiver ligado a um propósito, nós não vamos ter esse respaldo de Deus. Esse respaldo, porque é o que nós precisamos. Na nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos de um respaldo. Nós precisamos estar protegidos por Deus no lugar que nós estamos. Então, se você está trabalhando no lugar certo, se você está morando na cidade certa, se você está conectado com as pessoas certas, você está respaldado por Deus, você está todo guardado por Deus. E mesmo que você enfrente situações de acidente, como Paulo enfrentou, bichos peçonhentos ou qualquer tipo de adversidade que venha contra a sua vida para lhe ferir, Deus lhe guardará. Deus lhe guardará. Por isso, esteja no propósito. O segredo é estar no propósito. Eu fui essa semana jantar na casa de um irmão e amigo nosso. E lá ele me relatou uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar isso com você porque eu senti de compartilhar isso com você. E ele chegou num lugar, uma cidade, onde ele olhou para uma casa da esquina, que encheu os olhos dele. E ele disse: é essa casa que eu vou alugar. E não estava dando certo para alugar, e ele foi então até o dono e conseguiu alugar. Sabe, deu uma insistida para conseguir aquela casa e conseguiu aquela casa. Um final de semana comum, um final de semana onde as coisas estavam acontecendo normalmente. A filhinha dele, de 1 ano e pouco, ficou presa no portão daquela casa e acabou falecendo. E uma das coisas que me chama a atenção foi um ato, assim, um acidente, foi uma fatalidade, mas o que me chamou a atenção, sabe? Claro, houve a perda, mas algo que ele disse para mim, e é muito importante isso, ele disse assim: eu aprendi com essa lição. Naquele momento ele não tinha a clareza que ele tem hoje, então realmente foi um acidente. Ele disse: quando as coisas elas não se encaixam totalmente, não dá para insistir, porque eu insisti para alugar aquela casa. E quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: essa palavra ela vai servir para milhares ou talvez milhões de pessoas, porque às vezes nós insistimos numa coisa na nossa vida, sabe, que não é a vontade de Deus, e Deus sabe,
Deus sabe que nós acabamos muitas vezes querendo uma coisa demais e às vezes aquilo que nós queremos demais acaba muitas vezes atrapalhando no propósito, no plano que Deus tem na nossa vida. É por isso que estar no propósito é tão fundamental. Todo negócio tem que estar no centro da vontade de Deus. Toda direção que nós tomarmos tem que ser na direção de Deus. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus. O homem, ele tem muitos pensamentos. A Bíblia fala das invenções, né, do homem, do coração do homem. O homem inventa muita coisa e nós temos que ter cuidado para não inventar uma coisa fora da direção de Deus. De repente você, toma uma decisão de, não, de uma coisa, eu vou pegar e vou largar tudo isso e vou ir lá morar no meio do nada, porque essa é a vida que eu quero daqui para frente. Daí você vai lá, mora no meio do nada e aquilo, em vez de ser uma coisa boa para você, na verdade é um atrapalho. E assim é tudo na nossa vida. Para toda decisão na nossa vida que vai, nos tirar do curso, nós temos que notar se vamos ter o respaldo de Deus. Porque se você não tiver o respaldo de Deus, você pode estar num palácio, você pode estar na melhor cama do mundo, você pode estar rodeado de riqueza, você pode estar rodeado de amigos. Aquele lugar é um lugar mau para você. Aquele lugar não vai ser um lugar bom, não vai ser um lugar abençoado, não vai haver a proteção divina, não vai haver a proteção divina sobre a sua vida. É por isso que essa palavra veio tão forte ao meu coração quando eu acordei essa manhã. Como Paulo estava no propósito de Deus, ele estava respaldado. Imagina, uma víbora o picou. E eu vou dizer uma coisa para você, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira que nós morávamos, tem muita cruzeira, tem muita cruzeira. São cobras muito venenosas. Teve um caso lá na região de um homem que foi picado por uma cobra e o sangue dele virou uma gelatina. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando estamos no propósito de Deus, como Paulo estava aqui, a víbora o picou, mas não aconteceu nada. Ele estava respaldado por Deus. Ele estava no centro do propósito de Deus. É claro que nós não devemos, nós não devemos tentar a Deus. O fato de você estar no propósito de Deus, você pegar e fazer uma coisa maluca. Não, Deus vai me proteger porque eu estou, não. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o respaldo divino quando nós estamos no propósito de Deus. Amém? Então, não faça coisas imprudentes também, ok? Tudo na nossa vida tem que seguir uma direção de Deus. Se seguirmos uma direção de Deus, seremos respaldados. É por isso que Deus livrou Paulo do naufrágio, livrou ele da serpente também, porque ele estava no centro do propósito de Deus. Por isso, verifique se essa mudança de curso que você está para fazer na sua vida está na direção de Deus. E não se engane. Não se engane. Busque a Deus para ver se essa é a direção de Deus na sua vida. Não force uma coisa. Não force. A Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu sei que essa palavra, ela é profética para a sua vida, ela é uma direção de Deus, talvez algo que você esteja insistindo e Deus está dizendo, ei, aperta o pé no freio aí, ora mais um pouco para ver se essa é a direção do Senhor realmente para a tua vida ou não. Eu sei que você chegou aqui para buscar uma direção de Deus, amém? Você chegou aqui para buscar uma direção de Deus, então, renda seu coração a Deus, renda seu coração ao que Deus está falando com você, porque eu sei, Deus está falando com muitas pessoas através dessa palavra, no nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração de lançar um desafio aqui. Você já viu aquele filme O Quarto de Guerra?
aquela senhorinha que orava muito, era uma intercessora, depois ela ensinou a outra mulher também a orar, a interceder. Ela tinha um mural, né, no quarto de guerra dela. O quarto de guerra que a gente diz era um quarto de oração, né? Ela tinha um mural, naquele mural ela colocava ali todos os alvos de oração dela, né? Ela colocava todos os alvos de oração dela. Você sabe o que eu senti dentro do meu espírito ontem? Eu senti ontem, quando eu estava aqui na oração. Eu senti muito forte de criar um mural de alvos de oração. De criar um mural de alvos de oração. E nesse mural colocar a nossa família, colocar nossos sonhos, colocar o propósito de Deus na nossa vida, sabe? E ficar até o fim do ano orando por isso. Eu vou criar o meu mural, certo? Eu vou criar o meu mural de oração. Ele vai ser pessoal, certo? Eu não vou ficar assim compartilhando com todo mundo os meus sonhos, mas eu vou criar um mural e vou colocar aqui na porta do meu escritório, certo? Vou colocar aqui na porta do meu escritório, claro que no lado de dentro aqui da minha sala, mas eu vou criar um mural. E toda vez que eu entrar em oração, todos os meus alvos de oração, sabe, os meus sonhos, projetos, o que o Espírito Santo está colocando diante de mim, eles vão ser tocados também. Então eu gostaria que essa semana você pegasse uma cartolina grande, certo? Ou uma folha de papel A4, ou 2 folhas de papel A4, e você ali escrevesse os teus sonhos. Se você tem uma família, cola a foto da família, sabe, ali naquele papel. Ou de repente, se você tem um projeto de construir uma coisa, pega um recorte, coloca no teu alvo de oração, certo? Casamento, enfim, recorta coisas ou só tenta desenhar um pouco e faça o seu quadro, o seu mural de oração. Amém? Eu recebi isso da parte de Deus assim, de forma muito clara, de fazer esse mural, sabe, de alvos de oração, um mural de alvos de oração. Então eu convido você a entrar nesse propósito e a fazer isso, certo? A fazer isso. Eu posso até fazer o modelo do meu mural, certo, de alvos de oração e passar para você ver como é que eu vou fazer. Posso fazer isso também, certo? Eu posso fazer um aqui, pedir para o meu pessoal no escritório fazer e deixar ele em branco, para que você veja como é que vai ficar e você fazer aí na sua casa. Mas esse é o meu desafio para você. Crie, sabe, um mural de alvos de oração e coloque no lugar que você mais ora. Até dentro da Bíblia você pode colocar esse seu mural de alvos de oração. Tenho certeza de que essa foi uma direção de Deus e vamos orar, vamos envolver os nossos alvos de oração com oração, que nós veremos milagres. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, para você compartilhar com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 7 pessoas? Faça isso agora. Compartilhe aí com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Eu quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas e que você pode adquirir, pode dar de presente, certo? Eu tenho parceiros do nosso ministério que compraram para dar para todos os funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui tem sido uma bênção, é uma palavra para cada dia do ano e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no meu site. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Você deve aprender a observar os sinais de Deus. E esse livro aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui vai te abençoar, vai ser uma bênção, uma direção para você que tem muitos sonhos proféticos e que, com certeza, vai lhe dar luz, vai lhe dar um norte sobre o que é que você tem sonhado. E se você ainda não é aluno da Academia Kindle, ontem nós demos uma direção muito especial
E quinta-feira eu vou dar uma direção também muito especial dentro da Academia Kindle Global. E se você é um empreendedor, nós vamos ter um grande evento, e eu estou anunciando para os nossos alunos da Academia Kindle Global. Você que é um empreendedor, que deseja furar o teto, como eu digo, você precisa de uma revelação, de uma estratégia de Deus, e uma chave de Deus pode mudar a sua história. Por isso, se torne aluno da Academia Kindle Global, que você vai ter acesso a essa informação. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição através do meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse é um investimento no seu destino. Isso não tem preço, isso tem valor, tá bom? Vem se tornar aluno da nossa academia e você vai ser treinado. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, não esquece de compartilhar, seja uma bênção para alguém. Está escrito assim no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários agora. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua casa. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois eu tenho oração às 18 horas. E hoje, nas 9 da manhã, eu tenho uma palavra muito chave para a tua vida. Não perca, 9 da manhã, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e declaramos a prosperidade divina está entrando no meu lar. A prosperidade divina está entrando no meu caminho. A prosperidade divina está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu serei bem-sucedido na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu serei bem-sucedido nos meus relacionamentos. Eu serei bem-sucedido nos negócios. Eu serei bem-sucedido no ministério. Eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que eu colocar a minha mão vai prosperar. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar esta casa diante de Ti. Eu quero apresentar essa família. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que todo impedimento dentro desta casa, todo impedimento dentro dessa família está sendo quebrado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa agora. Que todo tipo, Senhor, de laço, tira ela do laço. Tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é um caminho mau, tudo aquilo, Senhor, que pode estar preparado contra ela, tira ela agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor segue o inimigo, afaste, Senhor, a maldade, o caçador do caminho dela, que toda ação maligna seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Toda mulher que está enfrentando problemas sérios de tireoide, toda mulher que está com nódulos na garganta, no pescoço, eu quero declarar saúde agora. O Senhor está me dirigindo a isso na oração. E eu quero declarar saúde a essa pessoa e que o Senhor está tirando essa pessoa de lugares de enrosco, está tirando ela, Senhor, de lugares de problema. O Senhor está tirando ela de lugares, ó Deus, que era cilada. Por isso, dá livramento agora. Essa palavra, Senhor, que foi ministrada, ela foi dirigida pelo Senhor. Meu Deus, dá respaldo para quem está no propósito e para quem está fora do propósito, Senhor.
que hoje essa pessoa receba a resposta divina dentro do seu ser, do que precisa ser alinhado, do que precisa ser ajeitado, do que precisa ser reconduzido, Pai, no nome de Jesus. Oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo, que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, que toda infecção, que toda inflamação renda-se ao poder de Jesus Cristo, ser curado. Jesus Cristo é da saúde, do alto da cabeça à plano dos pés. Toda angústia saia, toda depressão saia, todo mal que tem atacado essa pessoa, tem atacado sua mente, tem atacado a sua vida, eu digo a esse mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, saia. E que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Senhor, eu também oro para que todo aquele que tem um grande desafio no dia de hoje, eu tenho orado muito por isso, Senhor, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa, que o Senhor dê as conexões certas, abra as portas certas e que os milagres divinos, a prosperidade divina toque na vida dessa pessoa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Vai ter gente que está aqui nessa oração que vai ter boas surpresas de Deus no dia de hoje. Você crê? Declare aqui nos comentários eu creio e sela essa palavra agora compartilhando ela com pelo menos 7 pessoas. E não esqueça de criar o seu mural de alvos de oração. Paz e prosperidade e salvação na tua casa, em nome de Jesus. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Até mais.